pessoal, estamos no encontro 27 desse livro, né, do Homem e seus Símbolos. Já fizemos uma viagem imensa, né, até agora, 27 semanas, vendo o conteúdo desse livro. E hoje, né, a gente está vendo o capítulo 4, que tem a ver com a questão da arte, que é um capítulo escrito pela Aniela Jaffe. E a gente vai ver hoje uma partezinha desse capítulo que ela escreveu, né? Que é, assim, que eu acho muito interessante, né? Que é a alma secreta das coisas, que é uma, uma suposição, né? Que dentro da escola junguiana tem alguns junguianos que entendem, né? Que isso que a gente chama de alma das coisas seria algo que nós projetamos nas coisas e vemos de nós mesmos nas coisas, né? Que é uma forma que a Aniela Jaffe nos traz dentro desse capítulo, mas tem algumas pessoas, né, que vão evoluindo dentro das teorias da escola junguiana, como é o caso do James Hillman, né, que ele vai falar que realmente as coisas têm alma, né? Que tudo tem alma, né? Então, é interessante que ela nos traz esse assunto, né? Nos anos 60, quando, né, eu imagino que ainda não se tinha suposição de que realmente as coisas têm alma dentro da escola junguiana. Imagino, não tenho certeza, né? Ainda se via assim como uma projeção, né? E claro que ainda tem uma parte dos junguianos que vão pensar dessa forma, né? Que, na realidade, aquilo que a gente coloca nos objetos, que a gente imagina como a alma desses objetos, o que eles nos transmitem, na realidade, é uma projeção que fazemos nos objetos, e nós animamos o objeto, né? Mas, hoje, então, a gente vai, né, trabalhar um pouquinho sobre essa relação simbólica com os objetos dentro da arte, né? Então, eu quero resgatar um artista que a gente vai ver alguns artistas que a gente viu da última vez que a gente se encontrou, né? Então, resgatar esse cara, né, o Duchamp, que é um francês, e que ele não sei se vocês se lembram que ele dizia, né, que ele trouxe, a primeira obra foi essa coisinha aqui, que é um secador de garrafas, né? E daí que ele colocou isso em cima de uma bancada, dessas que a gente expõe esculturas, né? E disse que era uma obra de arte, né? E daí depois foi toda uma questão, ele foi, digamos, foi expressando, né? Trazendo essa coisa da dos objetos cotidianos na arte, né, da expressão artística. Então, aqui a gente tem também um banquinho com uma roda. Então, que ele, na realidade, ele buscava trazer essa questão, questionar o que era arte, né, e um pouco, através desse tipo de expressão, ele também satirizava um pouco a arte, né, a sofisticação da arte, a erudição da arte. Então, trazia essas, digamos, esculturas, né? Mas que, na realidade, não sei nem se ele teve consciência disso ou não, mas foi uma quebra de paradigma ele ter trazido isso, né? Porque é como que permitir ler a arte de uma forma não clássica, né? Ele rompe aquela forma clássica de ver, né? E traz outras possibilidades para a arte, né? Então, e daí é interessante dentro do que a gente vai ver hoje, porque como ele utiliza objetos, né? A gente pode também supor que talvez, né, consciente ou inconscientemente, ele também traga esses objetos do cotidiano que nos falam, ele também traga algum conteúdo nesse sentido, né?
se bem que ele traz isso de uma forma muito crua, mas a Aniela, ela retoma ele nesse momento, quando ela vai falar dos objetos, como um precursor, né, dessa coisa, dessa entrega aos objetos, né, dessa busca de expressão dos objetos, das coisas. Então, daí existe todo alguns artistas na questão da arte moderna que vão buscar tornar cada vez mais as coisas expressivas, né? Então, tem todo um período onde o Miró, o Picasso, né, eles começaram a coletar sucata mesmo, né, ter os seus estúdios cheios de sucata, e daí da composição desses objetos, né, eles começam a criar. E a questão que eles trazem é que como essas coisas entram em diálogo, né? Então, que o artista tinha que estar aberto a perceber como as coisas vão dialogar para poder expressar esse diálogo. Então, é algo que, ao menos aparentemente, transcende o artista como ele se expressar, mas ele como veículo de expressão de algo, que é essa alma oculta das coisas, e que são coisas que estão em diálogo. Uma coisa que eu me esqueci de dizer no começo, pessoal, que eu estou trazendo assim alguns artistas clássicos assim, né, para mostrar assim as obras, para dar como exemplo, mas também que eu trouxe alguns artistas contemporâneos que não eram da época de quando foi escrito o livro, mas que eu achei interessante trazer para vocês verem um pouquinho a evolução. Então, também a Aniela vai falar, vocês sabem, né, que a escola indiana, Jung foi uma pessoa que foi muito tocado, profundamente tocado pela questão da alquimia, né? E a alquimia, a história da alquimia é justamente trazer da matéria bruta o melhor, revelar, né? Revelar o que aquela matéria tem de melhor. Então, a Aniela diz que, na realidade, essa arte que trabalha com objetos e busca a relação entre eles, né? Ela segue os mesmos princípios da alquimia. A alquimia como arte medieval, né? Um entendimento evolutivo medieval, mas que ele é reeditado na arte moderna, quando a arte moderna começa a estabelecer esse diálogo entre os objetos, buscando revelar a alma dos objetos, né? Então, a alquimia como um processo de revelação, né? Que transforma o chumbo em ouro, né? Que traz o elixir da longa vida, e que revela o melhor, né, daquele objeto, daquela substância, né? Esse processo de transformação que é metafórico, na realidade, né? Que vai falar da transformação do próprio ser humano, né? Da gente como prima matéria, como diziam os alquimistas, né? Da prima matéria, daquele início, né? Do início de tudo, poder entrar num processo de integração que leve a revelar o melhor de si. E que, então, que a arte moderna estaria, quando ela trabalha com os objetos, ou seja, com os objetos em si ou com a representação deles, ela está buscando um processo alquímico. Então, daí eu vou trazer algumas frases que estão no livro, né, que eu acho que não todas, mas algumas que eu acho interessante, para exemplificar isso, né, esse sentimento. Tudo que está morto palpita, não apenas pertence à poesia, às estrelas, à lua, aos bosques e às flores, mas também a um simples botão branco na calçada cintilar na lama da lua. Tudo possui, aqui, eu errei aqui, não é possui uma alma secreta, que se cala mais do que fala.
Então, é poder ver a poesia nessas coisas que são do cotidiano e que estão ali, que o artista percebe que essas coisas falam, né? Então, aqui a gente já tem uma obra do Kandinsky, né? Que um dia ele vai trabalhar com esses círculos, né? O que ele está querendo representar exatamente com esses círculos. Então, poder fazer uma relação entre os objetos, né? Objetos bem definidos ou não definidos, ou transformados, ou revelando essa natureza oculta, energética, de alma, né? Poética. Então, na realidade, enquanto artista, né, segundo a Aniela, enquanto artista busca revelar a natureza dos objetos através da sua produção, né, ele também está fazendo uma revelação de si próprio. Então, aqui a gente tem uma obra do Picasso. E uma coisa bem interessante, né? Porque na arte medieval a gente vai ter uma representação que é uma representação que busca um dado espiritual, um dado metafísico de espiritualidade que está desprendido da matéria, né? Ele está longe da matéria, então que revela muito o espírito medieval, né? Que tem toda a questão da religião, do catolicismo, como ao menos na Europa, né? E também na América, depois com a colonização, vai estar muito presente essa questão de uma arte que representa algo, né? Que está longe do concreto do cotidiano, do objeto do cotidiano. E daí o que a Aniela vai trazer é que a arte moderna, quando ela trabalha com os objetos, né, ela vai trabalhar como que retomando a matéria. Né? Então, a matéria é retomada e a matéria ela começa a revelar, né? Revelar o seu ânimo, ou a sua animação, a sua alma, né? Através da sua presença e da sua relação. Então, é como voltar à terra, voltar à matéria, voltar, né? a alma do mundo, a alma das coisas que são terrenas. Aqui a gente também, essa escultura, ela é um pouco mais, agora eu não me lembro a época dela, mas ela já é mais para o final do século XX. E aqui também, pessoal, fui escrevendo no Canva, né? E eu fui colando algumas coisas, e daí essa letrinha pequenininha ficou Pegasol, mas é Pégaso, tá? Não tem esse L. Bom, então, a questão da matéria, né? Quando o artista começa a trabalhar essa matéria e fazer com que ela se relacione e começa a criar expressão, né? Na realidade, o que está se revelando, né, nessa alquimia é uma mensagem do inconsciente daquele artista. Então, isso muito dentro da visão da Daniela, né? Então, enquanto ele vai fazendo essas relações, ele entra em diálogo com essas relações, e daí vem algo do inconsciente, se revela, se mostra. Daí outra frase: um objeto desperta nosso amor simplesmente porque parece ser portador de forças maiores que ele mesmo. Então, são essas forças maiores que são reveladas através da arte.
da arte moderna, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um jogo de copos, né? Mas não é como uma fotografia, mesmo a fotografia pode revelar essa questão, né? Mas não é os copos em si, mas é algo que transcende o objeto que está sendo revelado através da pintura, né? Então, tem algo que está falando a respeito desses copos que é mais que os próprios copos, né? Então, é revelar algo que é oculto dentro desse objeto, ou nesse objeto. É algo que ele nos fala e que não é visto, é uma linguagem silenciosa, né? E o artista revela isso na sua criação. E daí, então, tem essa visão, né? Que esse objeto, né, para Aniela, esse objeto é um local vazio onde se projeta o inconsciente. Né? E daí eu trouxe essa a arte do Vic Muniz, né? Que é uma arte contemporânea de um brasileiro, e se vocês repararem bem, é uma coisa... Tem um filme sobre isso, tem umas pessoas aqui no cantinho, né? E essa obra ela é toda feita com sucata, com lixo, né? E tem um filme bem bonito que mostra como é que foi a produção dessa arte, né? Agora eu não me lembro o nome do filme, talvez algum de vocês se lembrem o nome desse filme. E ele assim, fez um processo com a comunidade, né, que vivia desse lixo, né? Existia uma comunidade em condições muito precárias que vivia do lixo, então ele resgatou algumas pessoas dessa comunidade para ajudar nessa produção artística. Então tem uma série de questões assim bem fortes nesse filme, muito interessantes, e ele produz essa arte desse jeito, né? Então é uma coisa muito grande, onde se tem que subir, né, para conseguir ver a totalidade dela, né, para poder fotografar ou olhar, né? Então a metafísica dessa arte, né, ela está em conseguir expressar, né, o invisível que está no visível. Então ela não está desprendida das coisas, ela está na coisa e busca expressar algo que é dito, mas não é ouvido. Então, o artista busca expressar essas relações através da sua expressão, da sua arte, expressar algo que, que, que não é ouvido, que não é visível, tornar visível através da sua expressão, mas que está ali, na imanência do objeto. E daí, através, né, dessa expressão, a gente começa a entrar já numa dimensão, especialmente na pintura, mas também vai ter na escultura esse cinema e poesia, né? A gente começa a entrar num universo da arte que vai começar a tocar o onírico, né? Porque é como que também a arte começa a mostrar um estado de ânimo, um estado que vai permear essas coisas que são retratadas, né? E vai mostrar um espírito da época, né? Um espírito que compõe a época do artista, como a gente tinha visto na outra apresentação, né? No nosso último encontro, que o artista ele não consegue se descontextualizar do momento histórico. Esse momento histórico perpassa ele, né? E ele expressa o espírito da época através da sua criação. E então a gente tem aí no século XX, né? E vai cada vez mais vai tendo expressão alguns dados importantes, como a psicanálise, a escola junguiana, a toda a questão da física, com toda a revolução que houve na física,
com a questão da relatividade e do universo quântico, né? Começa a se expressar, né? Também na arte, e uma arte mais onírica, mais voltada, não tão comprometida com retratar objetivamente o mundo, mas tendo componentes que vão vão falar a nossa subjetividade, vão revelar uma subjetividade, e no caso, né, também revelar uma subjetividade do próprio objeto, né? Ou a projeção do artista, depende de como a gente vai ver, a projeção do artista dentro da subjetividade do artista na produção da sua arte. E daí, então, o que a Aniela vai falar é que como que isso, né, começa a desprender, né, os objetos da sua concretude, mas desprender revelando não uma imagem idealizada, mas como que revelando o estado, esse espírito da época, no seu lado mais difícil, dolorido, né? Então, no caso desse artista, né, que é o Giorgio Chirico, né, um italiano, ele vai estar falando através da sua arte, de um vazio, né, de um vazio da nossa cultura, de um vazio dos objetos, de objetos que também, dentro da sua interação, começam a ter dificuldade de interagir, né? Então, revelando essa dificuldade de interação humana que existe na nossa época. Claro que a gente está falando aqui dos anos 60, que foi quando a Aniela escreveu o capítulo, né? Mas que a gente pode, de certa forma, ainda estar vivenciando algumas nuances dessa perspectiva, né? Então, a arte como expressão desse vazio, né? Desse vazio do ser humano, dessa falta de senso, dessa falta de conhecimento a respeito da própria existência, né? Essa mecanização. E daí vai esse cara, o Quirico, ele bebeu muito em Nietzsche, né? Então ele procura trazer através da arte, né, essa visão de um vazio terrível que existe na nossa cultura, né? E aquela frase famosa do Nietzsche, né, que é Deus está morto, né? Então essa coisa dessa época onde essa perspectiva de transcendência no sentido de uma ligação transcendente com a totalidade que podemos chamar de Deus, vai se cortando esses laços transcendentes. E ela coloca que o Jung, na época, né, que mais ou menos nessa época desse tipo de produção artística, ele notou, né, que as pessoas estavam cada vez menos sonhando com Deus, né? Então é como se essa representação, né, da divindade, esse contato com a divindade, fosse uma característica da nossa cultura, né? Esse distanciamento, esse vazio, essa falta de contato com uma profundidade, essa vida sem sentido, né? Esse só repetir gestos, né? Produzir, sobreviver, né? Essa preocupação escassa com a vida sendo representada na arte, né? E isso também vai representar, né, uma cisão bem profunda da arte com os princípios da arte ligada
ao cristianismo, que era uma arte que estava com um compromisso de servir a visão cristã, né? Como é o caso de todos de uma grande parte dos artistas no Renascimento. Né? Mas ela coloca como um contraponto ao Quirico, né? a Marc Chagall, porque a obra do Marc Chagall é uma obra que vai conectar eles são contemporâneos, né? Mas ela vai conectar com a poesia da vida. Né? Então, ela vai falar praticamente o oposto desse vazio. Né? Então, vamos ver o que ele diz aqui, ó, a respeito disso. Tudo pode mudar em nosso desmoralizado mundo, menos o coração, o amor do homem, sua luta para conhecer o divino, a pintura, como toda poesia, participa do divino. E as pessoas sentem isso hoje em dia, tanto quanto antigamente. Então, ele revela um outro sentido. Eu acho muito interessante ele conectar a pintura com a poesia, né? Porque às vezes a gente acha que poesia é escrever poemas, né? E também é, né? Mas a poesia, ela não está nos poemas, ela está na vida, né? Então, é um aspecto da vida a ser revelado. Né? Então, o Marc Chagall, ele buscava revelar justamente isso. Né? E a gente vê já que existe toda uma dança de relações na obra dele, que é diferente do artista anterior, né? que, tá, que tem esses espaços vazios, esses corpos mecanizados, né? Esse objeto que se funde com o humano, né? Os rostos sem expressão, sem face. Né? Aqui a gente vai ter faces, expressões, relações com pessoas e natureza. Então, a gente vai chegando no surrealismo, né? E daí, então, o André Breton, que é um cara da poesia, da literatura, né? Ele que é digamos, foi a pessoa que criou o surrealismo, né? Criou a primeira pessoa que vai falar do surrealismo e vai trazer a linguagem surrealista como surrealismo mesmo, né? Como uma proposta, que a gente já via sementes do surrealismo já se manifestando, né? Como é o caso dos próprios pintores que a gente viu, artistas que a gente viu anteriormente. Né? Mas o surrealismo como estilo, né, ele vem a partir de André Breton, que busca, então, né, o surrealismo busca pegar esses dois aspectos, né, que é o poético, aquilo que é pleno de emoção e de coração, e aquilo que revela o vazio, né, e a desconexão, e se sobrepor, buscando uma linguagem absolutamente onírica, absolutamente ligada ao inconsciente, integrada ao inconsciente. E daí ele vai falar assim, ó, creio que o antagonismo aparente não sei o que eu pulei aqui, pessoal, isso que dá criar no dia a apresentação, deixa eu ver, creio que o antagonismo aparente entre os, não sei o que eu escrevi aqui, pegar o livro, só um pouquinho, pegar o livro, que daí eu copiei às pressas e ficou não entendível, só um pouquinho. Creio que o antagonismo aparente entre o sonho e a realidade será resolvido por uma espécie de realidade absoluta, o surrealismo. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Eu copiei às pressas e daí ficou pela metade. Tá bom? Então, ele busca, né? Ele vai buscar, ele vai colocar, né? Que
Na realidade, o surrealismo é a fusão entre essas duas visões de mundo, né? O que é muito interessante, né? Então, isso vai representar a conciliação entre o consciente e o inconsciente. E aqui, por exemplo, a gente tem essa obra do Dalí, né? Onde tem é como que essas esferas que compõem o rosto, mas o rosto está ou não está, né? Então é fantástico porque traz essa questão do espírito da época como uma forma, todas as questões, a questão do inconsciente, a questão quântica, tudo representado numa única obra, né? Eu acho maravilhoso. Mas, então, o que a Aniela vai trazer? Trazendo para a questão da psicologia, isso, né? Que o valor, né? O valor do conteúdo inconsciente, né? Ele só vai ter um valor, né? Eu só vou reconhecer o valor quando eu vou ter uma interação com a consciência, né? Então, à medida que a arte se revela, ou que o sonho é compreendido, ou que o devaneio é olhado, e existe um diálogo com esse devaneio, é que isso vai poder ser valorizado, né? Então, quando eu não dou uma sustentação consciente ao conteúdo inconsciente, eu acabo não conseguindo valorizar isso. E a arte é uma forma de trazer esse valor, né? Então, a arte surrealista, ela busca, né, sustentar esse valor, né, esse valor da expressão desse conteúdo de uma forma muito potente. E daí ela vai trazer uma questão que a gente estava falando sobre a conexão entre os objetos, como essa interação, né, os artistas buscando revelar uma interação entre os objetos, né? E no surrealismo vai entrar um dado a mais, que é o acaso, né? Então, o acaso que vão trazer, então, imagens fantásticas, absurdas, né? Que seriam inimagináveis, né? Ou somente reveladas através da arte, né? Então, essa interação entre coisas que aparentemente não têm relação nenhuma. Então, daí aparece, né, essas imagens como essa aqui do Marx Ernest, né, que essa interação com coisas que relação essas coisas têm na realidade, né? Mas elas formam um conjunto que fala, né? E esse conjunto é dado pelo acaso. Então, é como que o acaso, né, ele vem manifestar essa alma secreta das coisas, né? Então, o acaso é o ingrediente a mais que faz com que a alma se revele, né? Então, esse acaso, né, que esse artista, o Hans Arp, né, ele utilizava, inclusive, de pegar essas imagens, né, essas figuras negras, e atirar e ver como é que elas se compunham naturalmente, né? Ou seja, pelo acaso. Então, deixar que o acaso também vai interferir na obra, fazer essa relação com o acaso. Então, daí vem, né, a partir dessa arte, vem uma observação de coisas que antes não eram observadas, né, nem trazidas à expressão. Observação de manchas, de veios de madeira, de nuvens, como um ponto de partida para uma obra. E daí tem aqui essa obra também do Marx Ernest, que é Epifania, que vocês veem que tem toda a ver com uma espécie de floresta que se revela, que tem imagens que estão ali, mas e não estão, né? Então, é um pouco esse esse revelar, né?
E daí tem essa produção dele aqui, que é muito interessante, que ele chamou de história natural, que foi assim, que ele foi, tinha umas manchas no ladrilho de um banheiro, e que daí ele começou a criar um monte de coisa em cima dessas manchas, né? Então, e daí essa, essa produção ele chamou de história natural, né? Que é a interação com o acaso, né? Que vai fazer essa relação artística a partir do acaso. Uma coisa interessante, tá, que eu até me esqueci de falar, que eu achei que tinha assinalado, depois eu vou falar agora, porque eu achei que tinha botado mais uma lâmina sobre isso e não coloquei. Que é assim, que vocês observarem, né, que existe um fator agregador da arte, né? Então, que a Aniela observou que existem outros quadros dessa mesma coleção, né, das manchas que espontaneamente se geraram, que fizeram, a partir dessas manchas ele criou, né? Então, que todas elas têm um círculo, né? Como aqui, e que esse círculo seria o fator agregador da própria obra, né? Então, voltando à temática lá do círculo que a gente viu lá no início, né? Como o círculo como representando a questão da integração de uma determinada estrutura, a integração da própria identidade do artista, a relação entre o entrar em contato com o inconsciente, mas manter a própria estrutura da própria identidade. Né? Então, o círculo como um auxílio nessa pulsação, de não se perder completamente em algo que não tem forma. Né? E daí, então, ela traz um pouco essa relação, né, que é o sonho, né, esse estado que chega num ponto, né, onde a arte ela pode estar ligada ao universo onírico, né? Mas também ela pode estar ligada a outras experiências, né? Então a gente tem aqui um exemplo da Adelina Gomes, né? Que é uma pessoa com esquizofrenia que produziu esse quadro, né? Que fez parte lá das propostas da Anice da Silveira, né, que foi uma pessoa bem importante aqui no Brasil, que trabalhou com toda a questão da expressão artística na doença mental. Né? Então, essa expressão que no surrealismo ela vem através da questão mais ligada ao onírico, né? Ela também ela pode ser relativa a outras experiências, como a esquizofrenia, mas também a arte que é produzida sob o efeito de algum tipo de alucinógeno, né? Como é o caso da a arte lisérgica. E é isso, pessoal. Eu queria passar só brevemente para vocês, deixa eu ver que horas são, que eu tenho um filmezinho para vocês, tem tempo. Então, que seria um filmezinho que vai ver uma obra do Dalí, tá? Que eu acho bem interessante. É uma pessoa que eu não conhecia, mas eu achei bem interessante a análise que ela faz da obra do Dalí, de um quadro dele só, tá? Só para a gente ter ideia, assim, do nível de conteúdo que existe numa obra, numa pequena obra. Tá? Então, eu vou passar para vocês, depois a gente conversa um pouco. Deixa eu ver aqui. Tem que habilitar o áudio daí. Como sempre, é um vídeo que está no YouTube, então, se vier um intervalo, vocês me desculpem. Vamos ver aqui.
Persistência da memória de Salvador Dalí, a pintura de Salvador Dalí permanece ativa nos dias atuais. Esse quadro, A Persistência da Memória, tem diversos significados e, portanto, existem várias maneiras de abordá-lo. Trata-se de uma das obras mais polêmicas do artista mais controverso do mundo da arte. A tela foi produzida em 1931 em menos de 5 horas e tem dimensões pequenas, 24 por 33 centímetros. Dalí estava indisposto para ir ao cinema com a sua esposa e os seus amigos, e nesse tempo que ficou em casa, pintou um dos quadros mais famosos da história da arte. A obra, feita com a técnica de óleo sobre tela, está exposta no Museu de Arte Moderna, o MoMA de Nova York, desde 1934. E com certeza o espanhol Salvador Dalí foi um dos artistas mais polêmicos do mundo da arte, e essa é também uma das suas pinturas mais replicadas e famosas. A Persistência da Memória possui em si uma atmosfera onírica, representando o tempo diluído ou suave. As interpretações têm sido diversas, mas, no entanto, o autor sempre relatou que a ideia dos relógios derretendo surgiu depois de ver um pedaço de queijo camembert derretendo ao sol e por causa da teoria da relatividade de Einstein. Os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. Há ainda também uma interpretação dos relógios derretidos estarem relacionados à impotência sexual, um assunto abordado em outros trabalhos do artista. Por meio da consistência do objeto, nesse caso flácido, o Dalí cria um elo entre a sexualidade e o tempo. O único relógio que não está deformado é o que está virado para baixo e tem formigas sobre ele. Salvador Dalí não gostava muito de formigas, e esses insetos estão relacionados à putrefação nas suas obras. O relógio é um objeto banal, todos já vimos e provavelmente usamos, mas geralmente não prestamos muita atenção nele, mesmo que seja responsável por marcar, dar o passo do nosso dia e dos nossos compromissos. Dalí busca novos modos de representá-lo, promovendo a meditação e a reflexão sobre coisas que passam despercebidas no nosso cotidiano. E quando Dalí transfigura o relógio, ele nos faz perceber como esse pequeno objeto tem uma importância tão grande em nossa vida. A mosca que aparece pousada sobre um dos relógios é mais uma confirmação de que o artista trata a questão do tempo nessa obra. Esse inseto simboliza a passagem dos ciclos e nos lembra que o tempo voa, ainda que de forma variável para cada indivíduo. A árvore exibida na tela surge como uma estrutura de sustentação de um dos relógios escorridos. Esse elemento simboliza uma oliveira, árvore muito comum na Catalunha, que era a terra natal de Salvador Dalí. O artista escolheu retratá-la como uma maneira de afirmar novamente, além da paisagem ao fundo, as suas origens. O fato do tronco estar ressecado, sem uma folha verde sequer, nos faz pensar mais uma vez nos ciclos da natureza e, por consequência, no tempo e na vida. A noção subjetiva do tempo é explorada por Dalí neste quadro, e a própria figura do pintor aparece dormindo embaixo de um relógio derretido. Lugar do sonho, da vigília, é também um lugar onde a temporalidade assume outras realidades. O artista é retratado de maneira disforme como um corpo amorfo com grandes cílios. O tempo do quadro A Persistência da Memória não é o tempo real, e sim o tempo do inconsciente. É importante destacar que Dalí foi influenciado por algumas das teorias da psicanálise de Freud, segundo o qual o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. A paleta de cores utilizada foi escolhida de forma a nos levar a uma paisagem árida, com tons de ocre e marrom na maior parte da tela,
somos transportados a uma natureza seca e infértil. A obra também leva a um questionamento metalinguístico. Por exemplo, podemos nos perguntar como a arte pode fazer parte da memória e não ser esquecida, e como isso leva o sujeito que produz a obra a procurar um pouco da imortalidade nos seus quadros. Você já parou para pensar sobre isso?